Os desafios da Secretaria de Saúde, a chegada de novos equipamentos como o Hospital da Mulher, aqui em João Pessoa, o futuro político. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Saúde do Estado, Dr. Ari Reis. O podcast Poder em Debate já está no ar. Doutor Ari Reis, muito obrigado aqui por atender o nosso convite, mais um episódio do Poder em Debate. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui, Vitor, na sua companhia, mais uma vez, agradecer em nome da Secretaria de Saúde do Estado essa oportunidade de estar aqui debatendo, falando das nossas construções diárias e, mais uma vez, prestando contas. Não deixa de ser uma prestação de contas desse trabalho do nosso governador João Azevedo à frente da condução dessa saúde pública que só avança. Nesse início do nosso bate-papo, a gente tem um serviço novo que foi inaugurado há cerca de uma semana em João Pessoa. Eu queria que o senhor explicasse um pouco desse serviço. Tem muita gente que está em dúvida. É o Hospital da Mulher? É só para mulher? É materno-infantil? Explique para a gente isso. Veja só, o governador João Azevedo, ainda em 2020, identificou diversos problemas crônicos instalados na antiga maternidade Frei Damião, ali no bairro de Cruz das Armas. Quem reside no bairro, quem utilizava os serviços daquele centro de saúde, sabe as condições precárias, né, que se convivia ali diariamente naquele hospital. Então, em 2022, iniciou essa grande reforma da unidade, que não passou por uma reforma, mas que também tornou-se uma ampliação, né? E construímos lá, tivemos a honra agora com a companhia do ministro Alexandre Padrilha, inaugurar no dia 5 o Complexo de Saúde Hospital da Mulher de João Pessoa. Por que complexo? Porque além daquela maternidade pequenininha que tínhamos lá e com instalações precárias no ano de 2020, nós construímos um banco de leite, um serviço de ambulatório, um centro de diagnóstico por imagem completo, com todos os equipamentos modernos e uma casa da gestante para dar apoio a toda essa estrutura. Então a maternidade ela permanece preservada, mas o Complexo de Saúde Hospital da Mulher. Mas apesar do nome Hospital da Mulher dar essa ideia de que é um hospital voltado a todas as queixas e atendimentos e necessidades de saúde da mulher no geral, o hospital ele continua focado no componente materno e infantil, ou seja, mãe e bebê. Então ela é uma maternidade de alto risco, de risco habitual, com todos esses serviços de imagem, banco de leites e ambulatório. Então, resumidamente, a mulher que não gestante, que tem aquelas queixas gerais, que precisa de uma cirurgia eletiva geral, ela continua utilizando dos hospitais Edson Ramalho, do Hospital Metropolitano, do Hospital Clementino Fraga. As crianças mais velhas continuam, né, utilizando o Hospital Arlinda Marques. E o Hospital da Mulher, ele é voltado para uma grande maternidade de alto risco para o componente materno-infantil. Então, todo mundo que tem gestante, que tem queixa geral, que acompanha nos ambulatórios das unidades básicas de saúde, continuam como referência lá o que era a antiga Frei Damião, agora no Hospital da Mulher, e todas as não gestantes com queixas gerais são encaminhadas para esses outros serviços. Quanto custa a manutenção mensal daquele equipamento? O governo do Estado fez um investimento aí da ordem de 150 milhões para construir e operacionalizar o hospital, e mensalmente nós aportamos 17 milhões de reais em recursos, desde a aquisição dos insumos, como folha de pessoal, manutenção dos equipamentos. Pra você ter uma ideia, nós temos a capacidade instalada de atender 15 mil pessoas por mês naquela unidade em João Pessoa, e agora, já com poucos dias após a inauguração, estamos aí com basicamente 10 dias de funcionamento, já batemos aí o número de 1.000 mulheres atendidas no Hospital da Mulher. Uma grande estrutura e, diga-se de passagem, é a primeira estrutura voltada para a mulher, para o materno-infantil, entregue no Estado. Nós estamos em obra lá em Campina Grande, com aquele que será o maior hospital público da Paraíba quando entregue, que é o Hospital da Mulher de Campina. Sim. E o Hospital da Mulher do Sertão em Souza também. Essa unidade do Hospital de Campina Grande, eu queria que o senhor me respondesse direto. Na pandemia, criou-se uma informação de que a Prefeitura de Campina faz saúde sozinha para mais de 100 cidades. Isso é verdade, secretário? Isso não é verdade. A Prefeitura de Campina ela colocou-se perante a programação da assistência do Sistema Único de Saúde Paraibano como a executora de serviços para municípios pequenos. O que quer dizer isso? Todos os municípios da Paraíba, eles têm recursos próprios e recursos federais para financiar serviços hospitalares, é o que chama de recurso MAC. E esses secretários municipais, eles escolhem se esse recurso vai ser executado pela Prefeitura de Campina, pela Prefeitura de João Pessoa ou pelo Governo do Estado. À época, até o final de 2024, os pequenos municípios confiavam o seu dinheiro na Prefeitura de Campina para poder utilizar o ISEA, para poder utilizar os hospitais municipais. Então, não é um favor
que Campina Grande faz, e Campina não sustenta sozinha essa rede de saúde, ela recebe o dinheiro que ela se comprometeu a executar bem desses municípios menores. Então, ela não faz nada além do que cumprir o seu papel. E o Estado não é ausente na política de saúde de Campina Grande. Nós temos lá 4 grandes estruturas, 2 dessas estruturas hospitalares, o Hospital de Clínicas e o Hospital de Trauma, instalado para dar robustez e reforço a essa outra grande estrutura, mesmo sem receber esses recursos federais, todos custeados com fonte 500, né, que é a fonte do recurso estadual. Então, assim, não é um favor que Campina presta para as cidades menores e para outros municípios. Ela simplesmente cumpre seu papel dentro dos recursos federais que ela recebe para fazer aquilo. Como é essa relação atualmente, nesse momento, entre a Secretaria de Saúde do município de Campina Grande e a Secretaria do Estado? Nós temos absoluta tranquilidade, transparência nas relações, todas monitoradas pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal. Nós entendemos que Campina Grande ele passa por um momento de dificuldade na gestão em saúde, assim como outros municípios brasileiros também passam. O problema de financiar a saúde pública passa por uma gestão fiscal e financeira muito eficiente. Falar de saúde pública é falar de arrecadação, é falar de gestão de recursos públicos, não é só falar de atendimento lá na ponta. Por que é que o governo do Estado consegue manter aí mais de 300 milhões de reais por mês de custo da saúde? Por que é que nós conseguimos entregar um hospital de 140 milhões e aportar 17 milhões para ele funcionar? Porque o governador vem trabalhando junto ao secretário da Fazenda, junto ao procurador do Estado, junto ao secretário do Planejamento para organizar a arrecadação do Estado, otimizar o turismo para a nossa arrecadação aumentar e aí a porcentagem da participação da saúde ser maior. Então é preciso toda uma estrutura de governo que dê robustez para a saúde seguir. Campina Grande a gente identifica que não é essa estrutura formada, essa junção de fatores que permita à Secretaria Municipal de Saúde caminhar ofertando serviços de qualidade. O Estado tem sido o coordenador dessa política, observado as fragilidades do município e atuado aonde nos compete. O Hospital de Trauma está de portas abertas para todos os campinenses. Nós assinamos um convênio de 17 milhões de reais com o HELP para atender pacientes de Campina Grande também. O Hospital Antônio Targino é 6 milhões de reais anuais aportados lá, fora os 5 milhões que já tínhamos na FAP. Tudo isso dá robustez para Campina Grande e as relações seguem no ambiente administrativo sempre com muita observação. Tem previsão para a entrega desse novo hospital de Campina Grande, o chamado hospital de clínicas, né? Porque você teve aquela estrutura que foi criada lá pelo Dr. Geraldo ainda para enfrentar a Covid e transformou-se no hospital com uma utilização plena, atual, mas o governo está construindo um novo hospital lá em Campina. Tem previsão de conclusão? A primeira fase está prevista para maio de 2026. Vai ser o maior hospital público da Paraíba quando entregue. A planta foi atualizada na semana passada, uma estrutura de 304 leitos, né, que serão entregues lá em Campina, fora CDI, fora, enfim, uma infinidade de outros serviços. Então, em maio de 2026, essa é a primeira fase, começa com ambulatório e centro de imagem, e até o final de 2026 é a nossa previsão de entregar todas as enfermarias e aí sim, transferir o hospital de clínicas, de onde ele funciona hoje, num prédio provisório, para o novo Hospital da Mulher, né, já até o final do próximo ano. Aí já nesse formato desse novo hospital aqui de Cruz das Armas, um materno-infantil. Exato, ele tem o componente materno-infantil instalado dentro, mas também vai atender, lá o perfil é diferente do daqui de João Pessoa, porque lá em Campina nós não temos um metropolitano como temos aqui na capital. Então o Hospital da Mulher de Campina vai ter esse papel na cirurgia cardíaca, na neurocirurgia, na ortopédica de alto custo, que é executá-lo lá. Mas o maior componente dele será a maternidade. Hospital de Trauma do Sertão, uma promessa, entra governo, sai governo, tem campanha, acabou a campanha, está no plano de governo das últimas 10 eleições na Paraíba. Esse Hospital de Trauma do Sertão é em Patos. Como é que está essa construção? Eu costumo dizer que quem vem de Patos rumo a João Pessoa, quando passa ali daquele último posto de combustível que olha à direita, você consegue ver ali uma estrutura de 4 pavimentos sendo erguida. Impressiona, porque em metros quadrados ele supera inclusive o Hospital da Mulher de Campina Grande, em volume de área construída. É um grande equipamento de saúde que nós já estamos nos preparando para comprar os instrumentais e os equipamentos, enfim, médicos para utilizar, e a previsão dele é dezembro de 26 também. Nós teremos essas duas estruturas sendo entregues simultaneamente em Campina Grande. 100% lá no 100%. Sertão?
do Trauma do Sertão ele não abrirá faseado, né? Nós abriremos ele por completo até o final de 2026, entregando definitivamente não só esse compromisso do governador João Azevedo, né, mas também esse sonho que é da população sertaneja de ter um Trauma do Sertão. Imagine que lá nós resolveremos de vez a crise da neurocirurgia, a crise da ortopedia, que todo mundo precisa ir para Campina Grande se tiver um acidente automobilístico, motociclístico, e lá no Hospital de Trauma do Sertão nós vamos ter todos esses serviços reunidos já a partir do iníciozinho de 2027. Tem uma transformação em curso aí, tanto na construção desses equipamentos, a manutenção, a reforma de equipamentos do Estado. Tudo isso a gente aponta para o final de 26. Só que tem uma campanha eleitoral aí que o governador pode renunciar. Ele já tem conversado com o senhor sobre essa situação em função dessa iminente renúncia para disputar o Senado? Sim, o ambiente dentro do governo do Estado é de absoluto planejamento, certo? Para que todas essas ações iniciadas no governo de João Azevedo se encerrem ainda no governo de João Azevedo, que nós temos como base aí o final de dezembro. É importante destacar que o governador, renunciando para uma provável disputa ao Senado, assume o nosso vice-governador, que é do grupo e participa desse projeto ativamente desde o início. Então, todos os nossos hospitais, todas as nossas reformas, que hoje são 42 reformas em curso na Secretaria de Saúde do Estado, tudo isso segue o seu cronograma financeiro, orçamentário e cronograma de obra dentro do previsto até o final do governo. Lucas, é importante entender que não é pela renúncia do governador que há uma quebra ali de um governo ou de outro. Não, Lucas participa ativamente das discussões do governo, participa do planejamento dessas obras, acompanha e cobra junto ao governador João Azevedo que isso siga um cronograma para em dezembro fecharmos esse ciclo João Azevedo com todas essas obras e compromissos que o governador fez entregues. Dentro dessa disputa da base do governo, indiscutivelmente, em algum momento vai chegar na Secretaria de Saúde todas essas demandas. A disputa por espaços, quer seja na capital, em Campina Grande, no interior do estado. Como é que o senhor tem observado e de que forma o senhor tem evitado que essas disputas dentro da base, por mais espaços, pela escolha do candidato, não interfiram no trabalho da sua secretaria? E qual é a solução que o governo vai dar para essa discussão na base? Veja, o ambiente é de muita ansiedade, é inevitável que essa ansiedade e essa discussão pública dentre os componentes da base, ela não chegue aí nas estruturas mais inferiores do governo, que são diretores de hospitais e funcionários. Todo mundo fica naquela animosidade e, digamos assim, uma certa curiosidade de saber o que é que vai acontecer. Mas nós temos tratado isso no aspecto técnico. Nós temos exigido de todos os setores, se sejam por influência política ou indicados administrativamente, que cumpram efetivamente seu papel dentro desse planejamento que foi dado pelo governador. O governador João Azevedo ele é absolutamente tranquilo de que as discussões políticas que estão em curso, elas não podem de maneira nenhuma atrapalhar o andamento do governo. Nós somos cobrados semanalmente todos os cronogramas e até interessante dizer que ele tem uma planilha Excel que ele vê cada projeto de cada secretaria, qual é o status que está, em que pé está, e se você não atualizar aquilo semanalmente, ele lhe cobra. É um drive online. Um drive online. Independente da discussão política que aconteça, o governo continua no mesmo ritmo, como se fosse o primeiro dia lá ainda no início de 2023. Né? Nós temos observado, claro, torcemos muito e temos a consciência de que tudo vai se organizar dentro dessa base, entendemos também, né, essas ansiedades e animosidades nas discussões, mas acreditamos sim que o nosso governo, o nosso compromisso com o povo paraibano, aquilo que foi firmado e que verdadeiramente os serviços que forem entregues, eles vão sobressair, né, em toda essa discussão, e nosso trabalho será com certeza de muita continuidade por essa Paraíba que só avançou nos últimos 4 anos e nos próximos 4 anos vai continuar avançando. Qual o papel do prefeito Cícero hoje na gestão e na política dentro desse grupo? Como é que o senhor avalia isso, a parceria de João Pessoa? E qual o papel do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, também? O prefeito Cícero tem sido um grande parceiro da saúde pública do Estado. Junto à Secretaria Municipal de Saúde, nós desenvolvemos diversas ações e trabalhamos em conjunto. Importantíssima, a capital de todos os estados, ela está integrada com a gestão estadual. É aqui que nós temos a maior concentração populacional, então a maior demanda de serviços de saúde aqui, e é aqui também que temos os maiores hospitais públicos estaduais e municipais também da Paraíba e até da rede filantrópica. Nós temos um trabalho de parceria, de diversas discussões em si, entendendo também as realidades. Não é fácil
né, fazer gestão em saúde, não por problemas pontuais no município, não é interessante que a gente aponte o dedo, enfim, é preciso ter um trabalho de parceria, é preciso estar ali dialogando diariamente, firmemente, e temos conseguido construir. A população de João Pessoa reconhece que Estado e município trabalhando junto avança muito mais do que Estado e município separado. E essa é a nossa torcida, para continuarmos nesse tratamento e nesse trabalho em conjunto. O presidente Adriano Galdino tem sido um grande parceiro da saúde pública. Suas cobranças efetivas, principalmente, é um grande defensor da regulação estadual e dessa regulação única, que na Paraíba nós enfrentamos problemas ainda de que para determinadas patologias existem 2 ou 3 filas sendo reguladas pelo Sistema Único de Saúde. Então a fila do Estado ela funciona bem, mas a fila de determinado hospital filantrópico não anda tão bem. Então, por que não integrar essa fila? E em parceria com a Assembleia Legislativa, nós temos conseguido avançar bastante nessas discussões e nessas cobranças a esses hospitais, essa rede filantrópica. E eu acredito que todo mundo reunido, concentrando força nessa discussão, a gente vai dar continuidade, sim, a esse trabalho de excelência na saúde. A sua cadeira, nos últimos 2 secretários, deixaram a cadeira de secretário titular de saúde e miraram na política. O doutor Geraldo foi candidato a deputado federal, fez um bom trabalho na secretaria, liderou a secretaria na pandemia junto com o secretário à época Johnny, como executivo. O senhor estava em Campina Grande. Estava em Campina Grande, naquela época era coordenador lá no Hospital de Clínicas. Exatamente, então estava na linha de frente. Depois o doutor Johnny também entra na política e disputa a prefeitura de Campina Grande, enfim, vai ao segundo turno, uma surpresa na política do estado. O doutor Ari Reis nutre esse sentimento também pela política? Não, na verdade, eu sempre fui influenciado por essa posição técnica, da linha de frente, de poder coordenar essas ações e trabalhar nessa questão da assessoria de quem está à frente dos cargos executivos. Eu sou um forte candidato a permanecer, se não no lugar que o governador João Azevedo me confiou, mas no lugar de médico, como coordenador de volta no grande hospital, como diretor de um hospital e até na linha de frente de volta aí aos nossos atendimentos. Verdadeiramente eu acredito que para fazer política tem que ter um talento a mais, tem que ter um jogo de cintura bem maior e as posições técnicas para mim hoje me parecem muito confortáveis. Então eu já peço aí, independente das decisões da base, né, que dê a oportunidade de continuar contribuindo com essa história da saúde pública da Paraíba dentro desses postos das áreas técnicas. Mas a política vai ficar para quem entende e quem entende muito bem. A política está descartada no momento. Está descartada. Doutor Ari, o senhor falou de hospitais filantrópicos e a gente está vendo o Laureano fazer alguns investimentos descentralizados. A região de Cajazeiras tem algum desenho do Laureano. Como hoje está formatada a rede de diagnóstico e tratamento do câncer no estado da Paraíba? Nós temos um norte muito importante na Secretaria, que é o Plano Estadual de Oncologia, aprovado pelo Ministério da Saúde, que prevê atendimentos nos hospitais próprios da estrutura estadual e prevê a aquisição de acelerador linear, aquisição, enfim, de diversos outros insumos, realização de cirurgias eletivas, tudo dentro do âmbito de um programa chamado Paraíba contra o Câncer. Esse programa já está aprovado pelo Ministério, ele tem um prazo de execução e de implantação dos serviços e que, infelizmente, as unidades descentralizadas do Hospital Laureano, assim como foi quando decidiram construí-las, não foi discutido dentro desse plano. Então é importante a população entender, porque tem uma unidade em Souza, que foi instalada lá na cidade de Souza, mas do Hospital Laureano, mas não conseguiu operacionalizar suas ações, porque não estava integrada dentro dessa rede de saúde do Estado. Da mesma forma que esses pacientes não deixaram de ser atendidos, eles estão sendo atendidos no Hospital Regional de Patos, que é o hospital do governo do Estado. Então é importante, né? Como é que resolve isso lá de Souza? Esse de Souza nós precisamos agora integrá-lo. O Hospital Laureano ele teve uma iniciativa positiva, só que uma iniciativa que carece de planejamento estratégico no âmbito do Sistema Único de Saúde. Porque tem um custo. Tem um custo, tem um financiamento e tem um fluxo. Imagine você, é o que eu acabei de falar, nós não podemos ter diversas filas e diversos serviços fragmentados sem ter um ordenamento de quem regula e quem paga a conta. Que a gente vai fazer que o paciente continue perdido dentro da rede. Pra você ter uma ideia, o programa Paraíba contra o Câncer, ele tem 40 enfermeiras navegadoras. Elas acompanham diariamente qual a pendência de cada paciente por nome, para não deixar ele mais de 15 dias sem atendimento, para não deixar fazer a radioterapia, para ele não se perder. Se eu abro uma unidade em Souza fora desse ordenamento, fora desse fluxo de regulação, esse paciente ele vai e faz a consulta. Depois da consulta, ele entra em outra fila para fazer uma tomografia, por exemplo. E aí ele vai de fila em fila, passa 3 anos e não resolve
resolve o seu problema. Então é preciso que todas as boas intenções que chegam, seja das unidades filantrópicas ou do serviço privado, elas sejam discutidas na secretaria, no âmbito do Sistema Único de Saúde, em parceria com os secretários municipais, para construirmos soluções de verdade e gastarmos energia naquilo que efetivamente vai dar resposta à população. Gente, saúde não se pode perder tempo, não pode perder recursos. Então nós observamos esse movimento, instruímos isso e documentamos isso junto ao Hospital Napoleão Laureano, que temos diversas outras parcerias e acreditamos que agora vamos conseguir integrar essa rede e atender, né, no menor custo possível toda essa população oncológica que precisa. Doutor Ari Reis, conversa boa passa rápido, essa é uma máxima, parece um clichê, mas é verdade. Antes de concluir, deixar o senhor aqui para falar um pouquinho do Opera Paraíba, que é um carro-chefe na Secretaria de Saúde. Queria que o senhor falasse o que é que o senhor pretende para os próximos meses dentro do Opera, que realiza mutirões de cirurgia e que tem prestado um serviço bem relevante. Qual a programação do Opera? Nós tivemos a honra de celebrar junto ao governador e ministro Padilha 200 mil cirurgias realizadas pelo programa. É um programa que realiza aí quase 10 mil procedimentos mensais, quando contabilizamos todas as cirurgias. E nós temos ainda alguns gargalos na cirurgia eletiva da Paraíba. 3 principais: a cirurgia cardíaca, neurocirurgia e cirurgias ortopédicas de alto custo. Aí tem fila. Nós temos fila, na verdade, em tudo. Nós zeramos aquela fila reprimida, porque no início do programa Opera Paraíba, eu encontrei e entrevistei pacientes que aguardavam cirurgias há 20 anos. Perfeito. E hoje nós não temos mais essa realidade. Então essa fila da vergonha de 2, 3 anos aguardando uma cirurgia, nós conseguimos zerar e dar celeridade. Tem paciente hoje na Paraíba que consegue uma cirurgia de vesícula no SUS com 15 dias, 20 dias após o seu diagnóstico. Isso nos orgulha muito. Mas para alguns procedimentos, como esses 3 que eu citei, as áreas executoras, os médicos formados são muito carentes, a mão de obra é escassa e aí nós temos uma capacidade sempre limite no teto de execução. Por isso que investimos no Hospital Help em Campina Grande. Então a grande novidade do Opera Paraíba aí para esse próximo semestre é que o Hospital Help, ele entra lá em Campina Grande como esse segundo executor de cirurgias cardíacas e neurocirurgias para somar o Hospital Metropolitano. Então nós duplicamos a nossa capacidade de execução para dar celeridade a esses 500 pacientes que continuam nas nossas filas, né? Mas estamos aí todos empenhados de dobrarmos essas 200 mil cirurgias até o final de 2026 e com muito empenho, com o apoio do governo federal e com a decisão do governador João Azevedo, nós vamos conseguir sim e será mais um exemplo de que a saúde pública na Paraíba funciona. Essa notícia é boa porque agora Campina passa a ter, basicamente, a região metropolitana de Campina, a mesma estrutura da região metropolitana de João Pessoa. O metropolitano da metropolitana de João Pessoa, esse serviço vai ser prestado no HELP. Exato, a nossa intenção é que Campina Grande seja um polo médico que funcione como uma barreira sanitária, né, para atender a segunda região de saúde e a terceira região de saúde, Perfeito. que somam ali, né, basicamente 150 municípios. Então essa população ela não vai precisar mais cruzar Campina Grande e vir ser atendida em João Pessoa. Lá em Campina nós vamos conseguir. Imagine você que daqui a 2 anos nós teremos um grande hospital do trauma, o HELP e o Hospital da Mulher, que é o maior público da Paraíba. Então Campina Grande com certeza será o maior polo médico da Paraíba e do interior do Nordeste. Esse é um planejamento. E Doutor com isso Ari, nós vamos avançar bastante. Muito boa a nossa conversa, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast, já deixar o convite para a gente conversar mais sobre a saúde. A gente sabe que sempre que a gente conversa com gestores da área de saúde, a gente compreende que a maior dificuldade é o acesso ao serviço, né? Porque a gente tem uma rede muito grande e as pessoas muitas vezes elas não sabem a quem recorrer, qual unidade. Muito obrigado, viu, por sua atenção. Eu que agradeço o espaço, por estar aqui prestando contas desse trabalho da Secretaria de Estado da Saúde. Seguimos lá à disposição para todas as dúvidas. Você que acompanhou o nosso podcast, compartilha esse link, manda para os seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, posta no seu Instagram. Esse foi mais um episódio do podcast Poder em Debate. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.